Olá, olá, pessoal. Boa noite. Muito bem-vindos à nossa live Comunicação Interpessoal. Estamos aqui aguardando o nosso convidado, Jairo Andrade, para me entrevistar sobre comunicação interpessoal. Vamos convidar aqui o Jairo Andrade. Cá estou! Grande Jairo! Cá estou! E aí, meu amigo? Uma excelente semana para todos, uma semana cheia de energia, boas vibrações e com muito conhecimento, diga-se de passagem, né? Então, comecemos a semana bem, com paz no coração, com alegria e com mais conhecimento e melhorando as nossas comunicações. É isso mesmo, meu amigo. E olha que já vem chegando aqui nossa audiência para acompanhar essa live de hoje sobre comunicação interpessoal. A Márcia acabou de entrar aqui, o Anthony Burgos, a Elaine Paiva, que sempre está nos acompanhando no nosso canal, a Dani, né, nossa assessora de imprensa, marqueteira pessoal, né, e uma galera Opa! aqui acabando de chegar. Boa noite, meu povo! Vamos chegando! Vamos Sejam chegando e vamos todos muito convidar a galera. bem-vindos! A nossa live vai começar. Exatamente. Ô, Neymer, Diga, meu semana amigo. passada a gente falou sobre a comunicação não verbal. Eu Isso, estava fazendo um retrospecto, a gente falou já, quando a gente pegou o tema de comunicação, a gente desmembrou bem ele, né? E aí a gente bastante. começou com a comunicação não violenta, foram duas, né, Isso, que fizemos de comunicação não violenta, exatamente. fizemos uma outra que foi de comunicação persuasiva, Persuasiva, isso mesmo. não foi? Tivemos Exatamente. a comunicação não verbal, não é? E Isso. hoje a gente está entrando na comunicação interpessoal. Que bacana, cara. Isso é muito bom. E você que vai ser o entrevistado de hoje, eu farei perguntas capciosas. Brincando, tô brincando. Eu estou aproveitando aqui, pessoal. Vamos convidar o pessoal aí, ó, o aviãozinho do lado aí, ó. Vamos convidar as pessoas que nós queremos que melhore também, que se lembram que a gente gosta, que quer melhorar a sua comunicação interpessoal, que é uma comunicação entre pessoas, e sempre a gente tem a melhorar as nossas comunicações, né? A gente nunca tem nada assim perfeito. Eu me comunico super bem. Não, não existe isso, né? Então, vamos aí, vamos meter o dedinho aí, vamos botar uns aviãozinhos aí, chamando o pessoal para entrar, porque hoje a live vai valer a pena como tem sido as outras. Então, deixa que Isso seguir aqui, mesmo. chame as pessoas. Tudo bem? Isso mesmo. Meu pessoal, vamos chamar a nossa audiência para ir participar aqui da nossa live. Estou vendo aqui alguns alunos meus, o Vitor da Marcenaria, lá do Senac. Grande abraço, Alessandro. Alessandra Gomes também está aqui conosco. Alessandra Gomes, minha ex-aluna. Elaine Paiva, Isso. parceira também. Coisa boa. Que Denis legal. Nogueira, Adriana Olha aí. Santos acabou de chegar também. Muito bom. Obrigado, Elaine, por ter compartilhado aí na sua Vamos bio. compartilhar. Exato. Isso mesmo. Bom, Mas o que você trouxe, meu amigo, de vamos lá. questões para a gente discutir hoje? Quando a gente fala de comunicação, desde que nós nos entendemos como Homo sapiens, homem, animal, né? Na sua trajetória de evolução de milhares de anos,
o ser humano ele sempre teve a necessidade de se comunicar, correto? E aí Exatamente. a comunicação ela veio desde a época das cavernas, a gente veio aprimorando isso cada vez mais. E assim, o que hoje no tempo moderno, hoje nós temos várias ferramentas. Antigamente nós tínhamos o telégrafo, né? Telegrama, sinal Morse, depois veio o telefone, e depois veio o bip, que era para você ligar para a pessoa para poder se comunicar com ela. Depois veio o telefone celular, depois veio os e-mails, claro, sem esquecer da correspondência, as cartas, né? E aí depois veio o e-mail. Ou seja, o ser humano ele sempre se comunica. Eu falo que hoje o WhatsApp ele é uma linguagem de comunicação, né? Então, assim, se ele é uma linguagem de comunicação, muita gente fala assim, deixa eu falar com você, deixa eu te ligar para você entender melhor, porque muitas vezes o que está escrito ou digitado, melhor dizendo, não fica legal. Então, pode ter algumas arestas que precisam ser aparadas, melhor dizendo. Então, assim, nós temos meios de comunicação, mas hoje, o ser humano, no estado atual de evolução como nós estamos, nós nos comunicamos bem? Ô, meu amigo, você foi longe, hein, na história para trazer esse tema aí de comunicação. Gostei. Por isso cara, as nossas lives sempre dão muito certo, né? Você me fez Muito. lembrar, cara, do tipo de comunicação que eu acho que a nossa audiência, nós vamos contribuir com nossa audiência com esse conceito, que é a paralinguagem. A paralinguagem, ela une a comunicação aos picos, né, de tons e tonalidades vocais que você utiliza para exercer uma comunicação. Por exemplo, né, o vendedor, quando ele está no ápice para fechar uma venda, ele começa a falar com mais ênfase, né? Ele começa a quase gritar, né? Ele começa a, vamos, né, vamos, e aí, vamos fechar, tal. Começa a se tornar uma linguagem, uma paralinguagem, né? Como Uhum. também quando você está dando uma palestra, você quer convencer uma plateia, você quer trazer aquela plateia para você. Então você utiliza um tom mais alto, né? Um timbre de voz mais alto. Como tem momentos que você quer gerar uma reflexão, você faz até uma voz melodiosa, né? Que Uhum. leva a pessoa à reflexão. E dá uma Uhum. parada, respira. Então, esses timbres, tons e sonetos, né, fazem parte da paralinguagem, que é você utilizar não só o timbre, mas também gestos e movimentos que acompanham a linguagem. Com isso, faz com que a audiência entenda melhor. Por exemplo, né, vocês entendem o que eu falo, né? Então eu faço um gesto que acompanha, né? Também Sim, vocês estão aqui no peito, vocês estão no lugar mais reservado do meu corpo, que é o coração. Então eu faço um gesto. Quando eu quero acolher, né? Eu falo, vem cá, meu amigo, vem aqui, meu amigo. Eu passo os braços em volta dos ombros da pessoa e faço um acolhimento. Eu quero demonstrar para aquela pessoa um sentimento de afeição, de afeto. Então, a uhum. paralinguagem são signos verbais e não verbais que faz com que a comunicação seja mais efetiva e Sim, você tenha mais êxito, né, no tipo da comunicação. Você falou muito bem, né? A voz é o meio mais utilizado e o que tem maior representação nos nossos sentidos, mas deve uhum. ser sempre combinado com gestos e o timbre deve variar. Você não dá uma aula, você é professor também,
você não dá uma aula no nível só, né? Você, Senão a às galera vezes, dorme, né? aumenta o tom, né? Às vezes você fala baixinho para captar a atenção das pessoas, né? É muito comum assim, na sala tá aquele zum 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 lá do fundo, né? O fundão sempre conversa muito. Galera do fundão. Galera do fundão, aí você começa a diminuir o tom, vai diminuindo, 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 até que o pessoal não está ouvindo mais. Aí você Sim, está chamando a atenção da sua audiência para um fato que é importante. Para a entendi. linguagem, então o pessoal vai ter esse novo conceito aí para Que poder legal. explorar na comunicação. Então, aqui, a paralinguagem para a nossa audiência, a gente pode falar que, na verdade, é um conjunto de operações feitas através de gestos, gestual, de tom e de voz. É isso? Isso, que Legal, acompanha a fala. legal. Né? Ô Neymer, você acredita que hoje a gente está se comunicando bem? Olha, com esses inúmeros elementos da comunicação, né, como o próprio WhatsApp, o Facebook, o pessoal perdeu muito do vocabulário, né, o vocabulário que na comunicação deve continuar sendo a linguagem formal, escrita completa, e mesmo fazendo isso, as pessoas, a escrita ela ainda é mal interpretada e com razão, porque às vezes é muito difícil você passar um sentimento pelas palavras, uma forma Sim, que pela você pensa escrita, pelas né? palavras. Isso. Então, eu poderia dizer que essa geração atual, geração Y, os milênios, perdeu muito a linguagem da comunicação, principalmente a escrita, porque tudo se conversa cortando as palavras, né? Não é para mais, é para, não é Uhum, vem aqui, é cá, né? Não isso. telefone mais, é fone, então se tornou, acho que perdeu, né? Não houve uma evolução aí na comunicação, principalmente na escrita, apesar de as empresas terem melhorado, né? Nas empresas Uhum, hoje é muito claro que não se deve utilizar apenas uma comunicação. Por exemplo, é comum no call center, um telemarketing, fazer a chamada de comunicação ativa, que é a uhum. comunicação em que eu uso a escutatória. A escutatória é um recurso que eu tenho em que eu ouço a minha audiência, o meu emissor, eu capto a comunicação dele e eu confirmo aquela comunicação, repetindo exatamente o que eu entendi. Então é muito comum quando você está falando com um call center de operadora, você pede para cancelar uma conta, ela te confirma, o senhor gostaria de cancelar a sua conta? Sim. Uhum. Então essa é chamada de escuta ativa, para que não haja mal entendidos, erros e posteriormente um custo, né? Então a empresa, no âmbito dos negócios, houve sim uma melhora significativa na comunicação. Porém, no Legal. âmbito das relações pessoais de foro íntimo, aí essa comunicação acho que ela ficou mais deficiente. Calma Houve lá, uma perda grande. calma lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Mas antes aqui eu quero dar uma boa noite aqui para nossa audiência aqui, ó. A Lorena entrou, como sempre, participando. Ela sempre está aí. A Diane também. Brechó Fina Moda entrou também. A Elaine chamou uma galera aí. A Renata entrou também. Aí tem Ribeiro, a irmã Ribeiro, Ivanice, a Lena Golive entrou também. Olha aí, cheio de gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E aí, a Elaine chamando mais gente, o pessoal entrando, Carla Lessa.
Alex Caparelli, lá, meu companheiro, meu irmão, lá de Maringá, aqui presente com a gente, prestigiando. Estaremos juntos agora, quinta-feira, numa conferência da universidade que ele dá aula. Então, que legal, a Elaine Paiva falando aqui, que já trabalhou em call center. Mas eu tenho uma pergunta para lhe Isso. fazer, Neymer. Quais habilidades para uma boa comunicação interpessoal? Já que a gente está falando que temos mecanismos, temos ferramentas, mas ainda falhamos. Então, quais são as principais habilidades para a gente melhorar a nossa linguagem, a nossa comunicação interpessoal? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, viu, meu amigo? Tava assim, falei, ele vai entrar nessa pergunta uma hora, quer ver? E assim, a nossa audiência maravilhosa, né? Lindíssimas pessoas acompanhando o nosso call aqui. Quero pedir, reforçar, quanto mais vocês curtirem a nossa live, mais pessoas vão serem convidadas para estar aqui conosco. Vendo a sala muito cheia, né? Elaine, que já participou também no call center, pode confirmar isso que eu falei. Mas habilidades, eu primeiro sugiro a pessoa fazer uma SWOT pessoal. Inclusive, a SWOT pessoal é uma ferramenta de life coach que você pode ter acesso através de mim, do Jairo, pela CoachCon, com o nosso amigo Alessandro. Tá, Jairo, a gente pode até fornecer para a nossa audiência gratuitamente essa ferramenta, que ela Boa. vai trabalhar umas habilidades para você fazer uma boa comunicação, que é listar os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar, principalmente os pontos a melhorar. Então, reforçar os pontos fortes e transformar os pontos a melhorar em fortalezas. Você até diminuir a força, né, dessas fraquezas que você tem, que uma delas pode ser a habilidade de comunicação. Muitos autores, em épocas passadas, diziam que a comunicação, a pessoa nascia, era nato, né? A comunicação era de quem Comunicador nato, né? comunicador nato. E não, depois foi derrubado pelas teorias comportamentais mais recentes, de que ela pode ser aprendida. Então, você, se tem esse déficit, sugiro que comece pelo primeiro passo, que é conhecimento, né? Então, prepare-se, faça um curso, comece a evoluir, depois você vai passar para a prática, né? Então, sugiro muito oratória, que é uma formação em que você vai praticar bastante a comunicação, até que você fale tranquilamente para uma audiência de 5, 10, 500 mil pessoas. Isso você vai adquirindo com o treino, né? O treino, já dizia Aristóteles, né? A excelência, o treino leva à perfeição, leva à excelência. Então, quanto mais Exato. você treinar, mais bom você fica na comunicação e nas áreas da vida, né? Então, a primeira habilidade é conhecer os seus pontos fortes e as suas fraquezas, e nós podemos te ajudar nisso com o assessment de SWOT pessoal da CoachCon. É só mandar no direct aqui o seu melhor e-mail, com a palavra eu quero, nós encaminhamos para você poder levantar melhor os seus pontos Ou fracos ou seja, os seus pontos a melhorar. você já está presenteando a nossa audiência, é isso? Rapaz, essa audiência é maravilhosa, viu? Hoje me deu vontade, de coração, de fazer essa gentileza, né? Essa boa ação para a nossa audiência, já poder aproveitar mais ainda habilidades para melhorar para uma boa comunicação. Mas depois vou deixar para você fazer aquele encerramento, né? Chave de ouro aí que só você sabe. A segunda Imagina, rapaz, eu tô habilidade. sabendo. Eu aprendi com você, para. Boa, Agora, boa. deixa eu te perguntar uma coisa. Você está presenteando já o pessoal? Então, assim, galera, olha que bacana, você vai receber aí, ó, no seu e-mail, uma pesquisa da sua sorte pessoal para mostrar os seus pontos fortes, para mostrar os seus pontos de melhoria, quais são as suas ameaças, onde você pode jogar luz ali para você melhorar e o que você pode potencializar de pontos fortes. Então, não perca seu tempo, chame mais gente para participar, porque toda segunda-feira são temas distintos que nós trazemos aqui para melhorar
e trazer o autoconhecimento para vocês. Então, não perca a oportunidade dessa. @direct, entra no direct do @Ibradec, coloque o seu e-mail, que vocês vão receber essa pesquisa. E muita gente, toda segunda-feira, a gente está presenteando através do patrocinador master, né, da CoachCon, Alessandro Martinez. Ele sempre está com a gente, patrocinando a gente. Então, pessoal, não perca essa oportunidade de conhecimento, de autoconhecimento e faça isso. Chame mais gente, porque quanto mais se dissemina o conhecimento, o autoconhecimento, nós melhoramos a nossa volta. Nós melhoramos quem está à nossa volta. Então, pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu de trabalho, você principalmente. Então, melhorar nunca é demais. Manda coraçãozinho aí, pessoal. Que Aí, só aí subindo o coraçãozinho, que maravilha! Já vão receber aí já um presentaço, que é a SWOT pessoal, patrocinado pela CoachCon. Agora, olha só, a gente está falando aqui de habilidade, né? Primeiro, a gente tem que se conhecer. Qual que é o outro ponto, que é a habilidade que a gente precisa desenvolver para a gente melhorar a nossa comunicação interpessoal? Isso, então, uma é aquela que eu falei no início, que é a escutatória ou escuta ativa, desenvolver a escuta ativa. Então, pessoal, por que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Justamente porque o ouvir é mais importante do que o falar. Inclusive, em uma negociação, acho que alguns de vocês sabem, mas talvez vou estar contribuindo também para o conhecimento de muitos, está no domínio, no comando de uma negociação, quem ouve mais, quem sabe fazer perguntas e ouve mais do que fala. Então, se você pensa que deve falar mais numa reunião, ou numa negociação, ou numa venda, você está enganado, porque quem domina o lado da negociação é quem sabe fazer perguntas. E as perguntas é para o seu cliente responder e você levantar necessidades. Então, escuta ativa ou escutatória é a segunda habilidade importante que você precisa desenvolver. Depois, passar confiança. Só que a confiança, Jairo, não é tão simples assim, porque ela é na escala de Maslow, né, da pirâmide das necessidades, ela está na escala das necessidades superiores, né? E para você chegar nas necessidades superiores, você precisa primeiro alcançar as primárias. E passa pelas primárias o conhecimento. Então, para você passar confiança, primeiro, você tem que ter muito autoconhecimento. Aí vai mais um convite, né, para a nossa audiência poder nos acompanhar. Nós temos inúmeras ferramentas, somos também mentores, professores, né? Eu sou professor do FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e podemos ajudá-los nessa trajetória, nessa caminhada do autoconhecimento, que eu já estou nela há uns 15 anos, o Jairo também deve ter por volta disso, e nós estamos aprendendo o tempo todo, nós não paramos de aprender nem um dia. Nem um dia. Eu mesmo, para vir aqui fazer essa live para vocês, eu me preparei antes, eu estudei, então foi uma hora ali de estudos. É claro que você faz uma aprendizagem acelerada, mas quanto mais o autoconhecimento, quanto mais você sabe sobre você mesmo, mais você adquire capacidades de fazer não só uma aprendizagem acelerada e aumentar a sua autoconfiança. A autoconfiança, ela vem do preparo, ela vem das suas competências, né? Ela vem de você autoconhecer-se mais. E, naturalmente, você passa a autoconfiança naquilo que você fala, naquilo que você faz, e você não faz esforço porque aquilo está dentro de você. O que é uma competência, né? A competência é você fazer uma coisa repetidas vezes ao ponto que ela se torne automático. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo do Vilela da Mata, que é fundador da SB Coaching, e ele dizendo que
tem autores, que até o Brian Tracy, né, que é uma das sumidades na área de vendas, falam que nós precisamos de 5.000 horas de treino para desenvolver uma competência. Olha só, se eu me considero, que é um ponto forte meu, que eu me considero a comunicação, mas para que eu desenvolva a comunicação e ela seja eficaz, são 5.000 horas de treino. Então, se você pegar isso em termos de sala de aula todos os dias, 4 horas por dia, nós estamos falando em um ano inteiro de aula, né? Você dando aula todos os dias. Então, pessoal, autoconfiança, você precisa realmente treinar, desenvolver as competências, o autoconhecimento, e depois isso se torna, fica automático. Você passa autoconfiança naquilo que você faz e fala, e as pessoas percebem naturalmente. Então, tem que haver, sim, treino, bastante treino. E aí vem uma quarta habilidade, que ela é derivada da anterior, né? Que é ter conteúdo. Ter conteúdo. Então, não adianta você querer passar confianças se você não tem conteúdo. Conteúdo, gente, é estudo. São horas de estudos, né? Eu já somos pesquisadores, né? O meu ofício é estudar todos os dias, eu não estudo menos do que 8 horas por dia. E o estudar não é só você ler livros, mas você estar no seu negócio, que é de conhecimento, né? Que é de estudos. Você tá no seu meio, né? Você está no seu métier ali, Exatamente. Você está ali vendo e tudo mais. Sim. Exatamente. E eu vou contar, posso contar um segredo aqui para o pessoal? Aquela dica de ouro? Por favor, deve. Então, minha audiência, vou deixar para vocês uma dica de ouro para habilidade para desenvolver uma boa comunicação. Essa dica é para vocês fazerem um atalho, porque é muito comum nós chegarmos numa comunicação e não saber onde que a gente quer chegar. Então, o primeiro ponto tem um objetivo em mente. Você vai fazer uma reunião, fazer uma venda, fazer uma palestra. Qual é o objetivo? Tenha claro onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve. Então, para que você atalhe e não fique dando voltas e vá direto ao seu objetivo, defina então onde você quer chegar. E procure fazer um levantamento da necessidade do seu cliente. Por exemplo, eu fui atender o CRA, dar uma palestra uns 2 anos atrás, e eu fui para lá primeiro, mapeei as necessidades, conheci o meu público que eu ia conversar, montei a palestra para eles e eu sabia exatamente qual era o objetivo que eu queria atingir. Quando eu fui para a palestra, eu estava com autoconfiança, estava totalmente preparado. E aconteceu exatamente aquilo que eu tinha planejado. Você elimina os erros, as surpresas, os desconfortos, a insegurança que vem da falta de preparo e aumenta muito a autoconfiança e a sua capacidade de entrega. Então, não é perder tempo, é planejamento. Se você tem que fazer uma entrega, mapeia primeiro, entenda as necessidades do seu cliente, defina o objetivo, onde você quer chegar, e depois você prepara o material. Preparação, execução e aí depois o feedback, né? É importante você avaliar o processo, o seu cliente, para saber se você atingiu aquele objetivo. E aí você está no caminho do desenvolvimento de novas habilidades em comunicação interpessoal. Fala, meu amigo. Me tira uma dúvida aqui. Vou te jogar na fogueira agora. Aqui nós somos assim, né? Exato. Gente põe o outro assim, no limite mesmo. Né? Isso, sem script. Isso mesmo. O brasileiro se planeja? Essa é mesmo, hein? Rapaz, não estava nem perto, nem pensei que podia acontecer algo parecido aqui. Mas vamos lá.
Cara, é interessante a sua pergunta, porque ela vai ao encontro, né, dos perfis comportamentais das pessoas. Você sabe que tem países inteiros que têm um tipo de perfil comportamental, né? Sabia Sim, disso? sim. Sabia, né? Então, os planejadores, não vou perguntar aqui na sua audiência, né, mas já dá para ter uma impressão de quem são os planejadores. São os japoneses, né? Até porque eles foi quem trouxe toda a engenharia do planejamento, a escola, né, toyotista, a reconstrução do país pós-Segunda Guerra Mundial, foi toda em Ishikawa. função Ishikawa, né, Pareto, foi tudo em função do planejamento. Então, você sabe, eu sou trainer do Empretec, né? Empretec é um Isso. programa para empreendedores chancelado pela ONU e pelo UNTACT, né? Que é a Organização Nacional para Internacional para o Desenvolvimento do Comércio. Eles Uhum. fizeram uma pesquisa com os principais executivos de todos os países emergentes e chegou a uma conclusão de que, e que não foi muita novidade, né, de que não só nós brasileiros, como também os da América Latina, somos mal planejadores. E para confirmar, nós fazemos os seminários e eles fazem uma pesquisa para identificar os perfis comportamentais. E é assim, cara, é interessante, porque basicamente a gente já sabe qual vai ser os pontos fracos das turmas, né? Uhum. Planejamento está em quase todas, quase todas. Nós não temos a cultura do planejamento, né? O fato é esse. Mas só que nós esquecemos que pela falta de planejamento, nós perdemos em qualidade, nós fazemos muito retrabalho, perdemos eficiência, perdemos na autonomia, na visão de futuro, né? Perdemos também no altruísmo. São muitas, eu diria, muitos quesitos, né, que nós perdemos por não planejar. Só que é igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? As pessoas não se importam com isso. Elas têm um retrabalho, elas acham normal. Elas erram uma coisa, perde eficiência, acha que pode, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Tá, não, eu ia até falar um palavrão aqui, mas tá uma merda isso, né? Porque imagina só, você tem que ter isso como uma lição e entender que eu preciso fazer uma próxima tarefa melhor do que eu fiz a primeira. Eu preciso ser Claro. mais eficiente. Eu preciso conseguir entregar um segundo projeto melhor do que eu entreguei o primeiro. Isso é qualidade. Eu preciso fazer com menos esforço. Às E vezes eu gasto uma energia tremenda para fazer um projeto. Se eu tivesse Aham. planejado, eu fazia com menos esforço. E Ô, eu acho Leile. que isso é normal. O pior de tudo, Jair, o pior de Ah, tudo é que eu vou me incluir nisso, né? Que nós somos brasileiros, aham, mas claro. nós, infelizmente, achamos que isso é normal. Só que eu coloco as minhas metas, eu tenho tudo que eu vou fazer, eu sei, eu meço tanto em tempo quanto em custo, né? E eu sei exatamente onde o que fazer para planejar, né? Então, para as pessoas fica essa lição. A gente não pode se sentir confortável com fazer uma coisa duas vezes, né? Com gastar mais tempo do que o necessário, com fazer gastar muita energia para fazer uma tarefa, sabe? Então, isso E, a gente não pode suportar essas pequenas falhas que podem ser desastrosas no entrega, né? E por falta de planejamento. deixa eu te falar uma coisa. A comunicação ela tem tudo a ver com planejamento, né? Porque uma vez que o líder ou o chefe ele pede uma coisa ou não sabe o que pedir, né? Ou seja, ele não sabe se comunicar, a equipe dele fica que nem barata tonta, né? Então, assim,
eu penso que a comunicação ela está diretamente ligada ao planejamento. Então, se eu sei o que eu quero, eu me comunico bem, automaticamente eu vou ter como me planejar melhor. É isso? Exatamente. Oh, É por aí? perfeitamente. É por aí mesmo. E nós, Jairo, que somos mentores, né, educadores, nós podemos ajudar a nossa audiência. Hoje tem ferramentas maravilhosas de planejamento em que vocês podem fazer tudo a partir de um software. Às vezes não eu gosto de fazer na minha planilha, na minha agenda, não tem problema. O importante é fazer de algum lugar. O melhor do que o bem feito é o feito, né? Então, É, é começar já, porque sem isso. planejamento, olha, meu amigo, não vai muito longe, não. Você não vai ser alguém que se destaque no seu segmento. Precisa de Sim. planejamento, é uma das características, competências, né, mais requeridas hoje no profissional. Ô Neymer, que situações nós devemos evitar para que a comunicação interpessoal não seja perdida? Então, algumas situações a gente deve evitar. Até comentei aqui na live no início, que é o falar errado, né? Às vezes nós achamos que por falar errado é bonito, né? Nem sei se entende, mas é regional, né? Por exemplo, lá em Hum. Minas a gente fala muito errado, né? Você falou, passa uma menina linda ali, você falou trembão, né? Então, o falar errado, usar a linguagem formal é sempre a melhor escolha. E Uhum. também evitar as gírias, né? As gírias, os vícios de linguagem, é muito difícil, até mesmo para quem tem competência na área, deixar um tá para lá, deixar um Velho, né? ô Um velho, véi, né? Lá em Minas a gente fala uai, né? Uai. Então, não é? Tipo, aí alguns erros que dá para No Goiás evitar. também, o povo fala lá também, né? Tem um sotaque, tem umas gírias de lá, né? Que é do Goiás mesmo. Mas o tal do véi, como é que faz com o Nossa! tal de véi? E pode dar uma dica aqui para o pessoal, para eles Por favor, incrementar mais ainda o cabedal de conhecimentos. Agora eu vou gastar aqui minha linguagem, vai, né, Machado de Assis vai. aí. Pessoal, evitar o uso também excessivo de exemplos pessoais. Por exemplo, você vai dar uma palestra, uma aula, você fica falando só de você. Só de você. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, aquilo, aquilo aconteceu comigo. E os seus alunos ou os seus participantes, a sua audiência, é muito melhor você buscar exemplos do seu cliente que está te assistindo, que tá estudando com você, ou está te vendo um aluno seu, a ficar dando exemplos pessoais, porque o Sim, protagonista, quem deve, o holofote deve ficar nos seus clientes, nos alunos, e não em você. Então, exatamente. até no Empretec, hoje eu estou dando muito exemplo do Empretec, mas é porque lá nós aprendemos de fato que você deve evitar os seus exemplos e focar no exemplo do seu cliente. Se Uhum. você tem um exemplo empresarial, melhor do que o seu próprio exemplo. Então, evitar de ficar muito em cima de você, Falando de você os mesmo, se inflando, holofotes. né? Isso cansa as pessoas, né? Cansa. Pô, o Fica, cara vai falar assim, chato, só fala dele, não vim aqui para só ficar fala dele. ouvindo o cara, né, É, se vangloriar, né, o alter ego, né, que a gente chama em isso. linguagem, em comunicação. Então é isso, meu amigo. Deixa essa dica aí para o pessoal, evitar o excesso de exemplos pessoais. E vem cá, e algumas comunicações, quais são, por exemplo, é, como melhorar a minha comunicação? Já que a gente está falando em melhoria, né? Quer dizer, a gente evitar falar errado, evitar de falar só da gente, só eu, né? A primeira pessoa. Então, assim, como que a gente pode melhorar a nossa comunicação interpessoal?
Boa pergunta, meu amigo. Nós estamos há 3 semanas, essa é a quarta falando de comunicação, falando de comunicação persuasiva, é uma comunicação em que eu uso muito algumas técnicas de coaching que nós comentamos aqui, o rapport, né, que é você gerar uma conexão natural com o cliente, o espelhamento, que é igual como você está fazendo aí, né? E eu estou de cá, Isso. então eu espelho em você para gerar uma conexão e você se vê em mim, né? E eu vejo em você, fica uma conexão natural. E usar também algumas palavras-chave, algumas frases de efeito, né? Frases que vão impactar ali na comunicação. Semana Uhum. passada nós falamos da comunicação não verbal, né? O quanto que ela é importante como até Isso. acessório da comunicação falada, que a não verbal ela até fala muito mais do que a verbal, né? Que é as próprias expressões faciais, né? Se eu estou gostando do que você diz, eu estou sempre sorrindo, né? Fazendo um Com os sinal olhos, de sorrindo com os mais, mais, olhos. mais, mais, exatamente. É, e assim eu consigo. Você deu vários exemplos fantásticos, né? Coloca a mão para trás, significa o quê? Eu ponho a mão na cintura, o que, que eu quero dizer? Eu cruzo a perna, o que, que significa isso, né? Eu coloco os pés de frente, inclusive tem até uma dica, né? Você vai para uma reunião, o seu interlocutor não é seu amigo, ele não é seu íntimo, e você cruza a perna com o bico do Do sapato de sapato frente virado para para ele. ele. Isso é uma afronta, né, meu amigo? Confronto, Evita exatamente. isso. Você nunca pode fazer uma atitude dessa, como também ficar com as pernas muito abertas, né? Você está ali conversando com uma cliente com as pernas totalmente abertas. Você não está na sua casa, não está no seu divã, no seu escritório. Você está num ambiente formal, um Você não ambiente. está na sua cama, né? Exatamente. Na semana passada, você deu essas dicas. E aí, como poder aproveitar a comunicação não verbal para reforçar a comunicação verbal. Então, a comunicação não verbal ela deve ser sempre uma acessória, né? Ela vai ajudar a comunicação verbal nos toques, né? Eu vou, toco em Tapinha nas você. costas, né? Isso, o aperto de mão para buscar o acordo, né? O acordo. Uhum. Então, vamos fechar o negócio, um aperto de mão, o olho no olho, né? Eu sempre também uma outra atitude que eu sugiro é sempre que possível o contato seja face to face, né? Seja um Sim. contato pessoal, porque é a comunicação mais efetiva, você consegue mapear todo o ambiente, gestos, linguagem corporal não verbal, verbal, e enquanto que a comunicação é feita à distância ou por telefone, ela perde muito desses elementos. Por exemplo, eu dou uma dica, vai mais uma dica de ouro aí para a nossa audiência. Olha aí, galera. Numa Vamos anotar no venda, caderninho, hein? Anotando no isso. caderninho. De uma certa forma, todos nós somos vendedores, né? Se Sempre. você trabalha, então, é empresário com serviço, você vende todo dia. Geralmente eu falo para os meus alunos, parceiros, né, quando vão fechar o negócio, procurar fazer um fechamento presencial. Esse fechamento ele seja buscar um acordo presencial, que você tem muito mais recursos, muito mais elementos para fechar aquele negócio. Agora, Uhum. numa época de pandemia, né, de coronavírus, isso está muito difícil de acontecer. Porém, sempre quando você puder dar preferência, a preferência é para o presencial. É, e, e entra também a questão da paralinguagem, né, que nós falamos no início. No Os início. tons, né, quando você, dependendo do que você vai comunicar, usar tons diferentes para não cansar a audiência, gestos, né, e até símbolos. Por exemplo, né, você está com um anel, até aconteceu isso comigo, né, uso um anel, que ele é um anel místico, né, um anel Atlante, e aí eu fui
visitar uma cliente, ela estava com o mesmo anel. Então, eu utilizei esse símbolo, né? Nossa, esse anel, você sabe o que ele significa, né? E, não sei, tá aí, mas você usa ela há muito tempo e os recursos que você pode ter. Aí a gente começou a entrar num assunto que não era ponto focal da reunião, mas eu ganhei aquela audiência por saber de algo que era íntimo de nós dois. Né? Olha Bem aí, legal. Então fica assunto em também essa comum, né? dica aí. E a Um assunto em comum. vestimenta, né, meu amigo? E a vestimenta também faz parte de atitudes positivas. Então, se você trabalha com serviços, é uma autoridade como um professor, um coach, um palestrante, premie sempre por uma vestimenta mais formal. É Uhum. uma vestimenta em que você vai passar uma autoridade. Agora, dependendo do ambiente que você vai, você escolhe, né, a vestimenta que vai te acompanhar. Evitar sempre, né, as mulheres aí, né, roupas decotadas, né, saias muito justas, né, o próprio sandálias, chinelos. Isso Alto, abaixa a né? sua. Salto muito alto, né? Salto muito alto também, isso abaixa a sua. Aquela autoridade que você quer passar, ou até a primeira impressão, né? Aquela primeira impressão que fica, que marca, né? Sempre vai ficar, né? E que vale para os homens também, né? A calça rasgada, né? Hoje está na moda, né? Mas para o mundo dos É, negócios tem que ver o ambiente que você vai ser não é adequado. permitido Geralmente isso, não né? é. Ó, camiseta cavada, ó, o sapato sujo, né? Ou até um tênis que tá velho, né? Então tem que ficar muito atento também à vestimenta, viu, meu amigo? Já deu uma ampliada para a gente expandir um pouco mais. Acho que acredito que deve ter contribuído aí com a nossa audiência. Não, bastante. Mas eu tenho mais pergunta para você. Você acha que é simples assim? Eu Você sei que acha aqui a que gente vai até é 11 só horas, isso? meia-noite, se deixar. Eita, pô, já tá em cima já, cara. Rapaz, foi em cima Ué, aqui passa já. voando, cara. Passa voando. Eu Impressionante. achei. Aí é que é legal. Quando a live é bacana, ela não é uma live cansativa, você está participando, você está aprendendo, você está compartilhando conhecimento. Então, isso é muito interessante. Para a gente finalizar, é, qual a dica que você deixa? Você já deixou 3 dicas de ouro aqui para a nossa audiência. Que dica que você fala assim, cara, o sucesso depende da sua comunicação. E dentro desse sucesso, o que você pode falar para a nossa audiência sobre que dica assim, é a mais importante de todas? Que responsabilidade, meu amigo. Nossa, agora rapaz, senti o peso aqui, viu? Até dei uma deitada aqui na cadeira aqui, porque essa você tirou mesmo lá do fundo, assim, para trazer, assim, coroar esse encontro mesmo, a nossa audiência sair daqui e falar: uau, valeu Exatamente. cada minuto que estivemos ali. Exatamente. Inclusive a Elaine, né, comentou aqui, vendemos inclusive pelo nosso Instagram o tempo É? inteiro. Somos avaliados por alguém. Aí vai, Elaine, obrigado pela contribuição, né? Elaine Paiva está sempre nos acompanhando aqui com grandes contribuições. Mas Sim. uma dica de ouro. Pessoal, Instagram, qual a foto do meu perfil? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, uma pessoa que não me conhecia entrou no meu Instagram, mandou mensagem, falou: Nossa, aliás, desculpa, ela tinha me visto uma vez, a gente falou uma vez, ficou muito tempo sem falar, ela entrou no meu Instagram e falou: Nossa, eu não estava te conhecendo. Aí eu falei: Caraca, será que ela está me dizendo com uma coisa boa ou ruim, né? Não, mas por quê que você não está me conhecendo? Não, eu te vi aquela vez, era uma coisa, mas agora eu entrei no seu Instagram, nossa, mas você está parecendo uma autoridade, melhorou demais. Eu falei: Mas ainda até falei para Salve, mim mesmo, Dani! né?
Eu ainda até fiquei mais velho, né? Salve Dani aí que faz o nosso perfil, né? Todo dia aí Faz, no faz. Instagram. Ela é top, ela é demais. Cara, que Mas eu legal, não vou. é? Você recebeu um Nossa, feedback cara. desse? Maravilhoso. Eu vou dar uma opinião, né? Nesse caso, para Ah, homens, eu sempre meio para perfil o terno e a gravata, sabe? Pode hum, ser que seja. Eu não considero que é exagero, porque o meu negócio eu tenho que ter autoridade, né? De coach, é professor, instrutor, né? Então, eu tenho que passar para a minha audiência essa autoridade. Então, você vai me uhum. ver nas comunicações públicas de terno e gravata. Tanto que quando eu estou atendendo um cliente presencialmente, aqui eu estou de esporte fino, né? Mas eu uso terno e gravata. Uhum. E para as mulheres, uma maquiagem leve, tá? Vai ajudar você a passar uma imagem muito positiva. As cores padrão, sem cores florais, muito enredo, porque vai poluir, né, aquele perfil. As Uhum. cores sempre premiar, né, o preto, o branco, o azul, cores que Cores são sóbrias, né? São cores sóbrias. sóbrias. Isso, exatamente. E positividade, né, gente? Positividade, sorria, né? Transmita a alegria que existe dentro de você, que a pessoa vai captar aquela energia positiva. Ela sente, ela sente. Exatamente. A E pessoa sente. querendo ou não, é igual a Elaine falou, nós somos avaliados o tempo todo. Olha, vou dar um exemplo. Eu tive uma mentora que foi a Adriana Marques. Adriana Marques Hum. hoje se tornou uma celebridade no mundo do coaching, né? E naquela época, em crescimento de carreira, ela foi minha mentora e o exemplo que ela trouxe fez com que eu mudasse meu comportamento. Porque quando eu levantava aos domingos e ia na padaria, eu ia de calção, chinelo e camiseta cavada. Depois do exemplo dela, que ela deu, de que uma roupa muito apertada, né, até insinuante, que ela usou e chegou no ambiente público e foi abordada por uma pessoa que conhecia ela e falou: Você, Adriana, desse jeito aqui, eu não acredito. Ela disse depois desse dia, até para sair de casa, ela observa qual a vestimenta que ela está usando. Eu também faço isso. Hoje eu não vou mais. Se eu tenho que sair para ir na padaria, eu coloco, seja uma bermuda, uma camiseta, mas não cavada, né? E faço todo o métier que eu faço quando eu vou sair para trabalhar, né? Então, Hum. isso faz com que você se autoavalie melhor. E as pessoas, você está sendo visto, nós que somos, podemos dizer que públicos, nós somos vistos todos os dias por é, dezenas de pessoas que causa ali uma impressão. Se você não está bem, vai causar aquela má impressão. Se você sempre está bem, você sempre vai causar uma boa impressão. Então, onde você estiver, você precisa passar essa boa impressão, que é a que fica, né, meu amigo? Tomei muito Exatamente. tempo aí, né? Mas eu Não, imagina, que é quis dar isso. essas Palavras. duas contribuições. Legal, show de bola. Sempre contribuindo muito. Carlos Neymer, Master Coach, Trainer, professor do FGV. O cara tá aí, ó, bombando aí em cima aí. Que massa, legal. Bom, para todos que participaram da nossa live, todos já foram presenteados com a sorte pessoal através da CoachCom, patrocinado pela CoachCom e pelo Ibradec, tá? Então, vocês mandem um e-mail de vocês para o direct do @Ibradec para vocês receberem essa pesquisa de autoconhecimento que vai ser muito valioso para vocês. Palavras finais que eu deixo aqui. Estou saindo melhor do que entrei, para variar, né? Aprendendo muito, mais sobre comunicação, né? Nós nos comunicamos o tempo inteiro, então a gente sempre
sabe uma coisa, mas a gente sempre está captando outra, né? Somos esponja. Então, eu só tenho a agradecer as suas dicas de ouro, e não só as dicas de ouro, mas também como todo o conteúdo que você passou aqui para a nossa audiência. Audiência, por favor, coraçãozinho agradecendo ao Carlos Ney, por favor. Cadê os coraçõezinhos? Cadê os coraçõezinhos? Vamos agradecer a ele, porque ele está passando conhecimento. E semana que vem? Então, vamos alinhar durante essa semana. Nós divulgamos aí nos canais do Ibradec, no jairoandrade.coach também, trazendo um tema bem bacana aí para a nossa audiência. Para fechar, vai fechar aqui o nosso canal do Insta, né? Pedir o pessoal para ir lá no Ibradec, curtir, compartilhar, convidar seus amigos. Semana que vem nós estamos lançando um workshop de liderança, totalmente online, gratuito para a nossa audiência. Acompanhem lá que vocês já têm divulgado o banner do evento. Grande abraço, um beijo aí no coração de vocês. Obrigado. Ficamos até a próxima. Valeu. Até a próxima.